Bom dia. Muito bom dia a todas e a todos, os meus irmãos, minhas irmãs brasileiros, gente trabalhadora do Brasil, do Paraná. A todos e a todas quero cumprimentar, muito agradecido por essa oportunidade de estar aqui no Sindicato dos Metalúrgicos, na pessoa desse líder sindical que o Brasil inteiro respeita e admira, meu companheiro e amigo Sérgio Buttica. É uma alegria muito grande visitá-lo na sua casa, eu que já sou seu admirador de outras plagas e de outras distâncias. Quero cumprimentar o que há de sadio, novo, vibrante, fiel ao povo brasileiro, que há de melhor na nossa vida pública, que está tão depreciada, na pessoa desse amigo que eu tenho cultivado amizade com ele de muito longa data, Roberto Requião. É uma alegria repartir uma mesa consigo na sua terra. Quero cumprimentar no mesmo passo esse velho amigo, companheiro, homem também da melhor cepa, que aceitou o desafio de ombrear-se ao Requião na segunda vaga ao Senado, Nelton Friedrich, muito obrigado, é um prazer. Quero cumprimentar o meu amigo, irmão, ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupe, que é o braço direito do Leonel Brizola, vivo, que está aqui conosco. Cumprimentar o André Menegoto, na pessoa dele, que é o nosso presidente, a toda a militância do PDT que me acompanha. Cumprimentar essa outra joia, e eu estou ficando velho, sou amigo do pai, conheço a linha de decência, de correção, de competência, meu caro amigo Gustavo Fruit, grande prefeito, grande executivo, grande parlamentar que vai ser o nosso federal. Quero cumprimentar a Jobaca, que é a nossa candidata a deputada estadual, única mulher nessa mesa, não é? É a única parte que eu achei ruim, não é? E eu vou fazer um para cá, um para lá. Cumprimentar o Requião Filho, né? Herdou a beleza da mãe e o talento para a política do pai. Não é? E quero cumprimentar o mais entusiasta dos homens e mulheres que eu já vi nessa campanha, meu irmão Nelson da Força. Esse homem tem um pulmão que eu vou levar ele comigo para a campanha. Quando quebrar o serviço de som, ele resolve sozinho. Não pode devolver. Ah, não pode devolver. Aí, meus irmãos, minhas irmãs, eu estou, como percebem, feliz e agradecido por essa oportunidade. Mas eu queria conversar com vocês sobre a necessidade da gente pegar esses 34 dias como quem bota o faca no dente e ir para a luta. O nosso país não aguenta aprofundar essa agenda antipovo, antipobre e antinacional que nós estamos vivendo. Cada um de vocês que são líderes e que estão na vida do povo, sabem muito doidamente o que eu estou querendo dizer. A mim me cabe estudar o conjunto dos problemas, tentar mostrar para o povo brasileiro que o nosso problema não é trocar Chico por Manel, Rita por Tereza, Pedro por Maria. O problema brasileiro, como se diz no nosso povo, o buraco é bem mais embaixo. Nós temos um problema grave de economia política, de concepção de país, de qual é o lugar que o Brasil tem no mundo, de qual é o lugar que a força do trabalho tem nessa relação desigual, perversa, entre um capital e outro. Mas é também a ideia de que o capital produtivo, muitas vezes sem ver sequer o seu próprio interesse, está cevando uma coisa que é o rentismo, a especulação financeira, que está como um vampiro sugando as energias de quem trabalha e produz nesse país. Vejam, isso é o que nós temos que tentar mostrar ao nosso povo. Não é possível a um brasileiro, por mais que ele seja conservador, por mais que ele seja reacionário, se ele não tiver trocado no peito o coração por um pedaço de pedra, não é possível ser conservador e não querer mudar o nosso país. Vejam bem, 13 milhões e 700 mil pessoas desempregadas. 32 milhões e 200 mil brasileiros empurrados para viver de bico. Isso aqui não pode ser um número que entra por um ouvido e sai pelo outro. Nós estamos falando de quase 60 milhões de pessoas que estão humilhadas sem saber se vão ter renda para pagar o remédio do filho, para comprar um sapatinho para a filha entrar na escola. O Brasil tem hoje 63 milhões de pessoas. Eu mesmo, que passo 20 anos estudando o Brasil, quando eu estava desenhando esse projeto nacional, consultando todo mundo, o Requião é uma das pessoas que eu mais ouço, eu descobri esse número que estava inclusive clandestino. Nelton, 63 milhões de brasileiros com nome sujo no SPC. Se fosse 1 milhão, Gustavo, era porque deu passo além da perna, teve o olho maior do que a barriga,
né? Não deu conta de calcular o crediário da Casa Bahia, do Ricardo Eletro, passou da conta, mas nós estamos falando de 63 milhões, isso é quase 2/3 da população economicamente ativa do país. Isso é um problema macroeconômico central no Brasil e ninguém falava nisso, nem eu tinha ideia. E agora está roubando. Não faz mal. Boas ideias devem ser apropriadas por todos. Mas veja, eu vou encadear os números porque está tanto ódio, tanta paixão, tanta frase feita, insultando a justa zanga do nosso povo, que a gente tem que mudar o ambiente onde o debate acontece. Não é com zoada, não é com negócio de frase feita, não é consultando os bofes mais selvagens dos nossos instintos animais, como o Bolsonaro faz, que nós vamos resolver essa parada, não. Nós precisamos trazer do fígado para a cabeça o exame do que está acontecendo com o nosso país. Eu falava dos números socioeconômicos, mas não é possível que a gente não saiba que a consequência óbvia desses números vai explodir na vida real do nosso povo. Ora, o Brasil anotou 63.880 homicídios nos últimos 12 meses que mediram. Se quem não for um bruto, tem que pensar que cada um desses 63 mil pode ser nosso filho, nossa mãe, nosso pai. Não é possível que o egoísmo não... E sabe o que é que o Estado brasileiro tem sido capaz de devolver como resposta a esse genocídio de jovens, quase todos pobres, quase todos negros, quase todos da periferia do Brasil? Menos de 10 em cada 100 são investigados. O crime no Brasil compensa, porque o Estado Nacional de Direito está desmoralizado, completamente impotente para confrontar essas coisas. 60 mil mulheres. Eu vou estudando e vou ficando assustado, eu que já nos meus 60 anos, 60 mil mulheres foram estupradas, meu caro Carlos Lupo, nos últimos 12 meses no Brasil. Não é possível que essa gente não lembre que isso pode ser a sua filha. Sabe, não é razoável que essa frieza, esse egoísmo, essa dureza no olhar da vida do povo. Aí alguém pode pensar, não, o Ciro só olha do olho vesgo dele para o lado da esquerda. Está comprometido e agora tem uma direita que saiu do armário, está se sentindo valentona, encorajada, o Ciro só olha... Não. Presta atenção aqui. Óbvia consequência desse desmantelo social, sabe o que aconteceu do desmantelo do governo Dilma para hoje? 220 mil lojas foram fechadas no Brasil. Nos últimos 3 anos, 220 mil pontos de comércio foram fechados no Brasil. Eles não estão vendo os próprios interesses deles. Embora esse genocídio de empresa comece do pequeno para o grande. Fecharam no Brasil, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que são da estrutura industrial, bota a barba de molho. O Brasil fechou 13 mil indústrias nos últimos 3 anos. Do desmantelo do governo Dilma Levi, que é a mesma política, não é? Para hoje. Isso tudo aqui conforma na minha cabeça um ambiente onde o nosso povo olha para a política. Vai olhar para onde? Ninguém inventou um aplicativo, né, de celular que resolva o problema comunitário. Ninguém inventou um computador que você faz ali uma tecla, aperta uma tecla para lá e ele responde como é que resolve os problemas da nação. Não inventaram isso ainda. Só a política, danada da política, a suja da política, faz ou deixa de fazer, faz bem feito ou faz mal feito, faz no rumo A ou faz no rumo B. E o nosso povo, diante disso, olha para a política que vem de lá quase todo dia, porque a nossa grande mídia, ela não quer estabelecer o contraponto. Eu tive agora na bancada do Jornal Nacional e eu fiquei impressionado como é que você tem 25 minutos para conversar com uma sociedade machucada, carente, desesperada, parte dela. Passaram quase todo o tempo comigo, perguntando de futrica, fazendo calúnia, fazendo quisilha. Aí eu pensei, estão me perseguindo. Eu pensei logo, né, nunca gostaram de mim, estão me perseguindo e tal. Destar, Jacareca, um dia Lagoa Seca eu te mato de pau. Eu pensei cá comigo. Aí no outro dia eu cheguei em casa, fui ver a gravação dos outros candidatos, a mesma coisa. Que é isso? Que é isso? Para que é? Para explicar para o povo que nós somos um bando de merda, que nós não servimos para nada. Porque é isso mesmo que eles querem que o povo acredite que é verdade. Porque se é todo mundo igual,
é maravilhoso para o bandido, é maravilhoso para o mafioso, é maravilhoso para os canalhas. E isso é o que nós estamos vendo. Uma parte do povo vendo isso, desanima, deixa de acreditar, desanima. E a essa gente eu peço pelo fio do coração de vocês, com muita humildade, não desistam do Brasil, pelo amor de Deus. Dê uma nova chance ao nosso país. O momento é ruim, todo mundo tem razão de estar desanimado, aborrecido, mas a solução para isso não é desanimar, a solução para isso é transformar essa tristeza em revolta. E isso está acontecendo com uma outra parte do povo, que também já está revoltado, mas a revolta sem causa, a revolta sem rumo, a revolta sem organização pode piorar as coisas. É só a gente pensar em casa, decisão de cabeça quente nunca dá coisa boa. É sempre melhor a gente pedir um conselho, ouvir, e é isso que nós temos que dizer ao nosso povo, que o revoltado já está a bom caminho. O revoltado já é uma energia importante para mudar o país. Mas é preciso dar causa a essa revolta, organizá-la. Nós não temos que usar o voto para destruir, nós temos que usar o voto para construir. E aí eu não quero ser muito cansativo para vocês, mas eu tenho falado ao povo brasileiro que as coisas não precisavam ser assim. E eu não falo isso por patriotado, ou porque candidato gosta de ser simpático, o bicho mais parecido com o Papai Noel, em véspera de eleição, é candidato. Eu estou cansado de saber. Mas repare uma coisa, o Brasil tem, sob o ponto de vista dos requisitos físicos que a humanidade requer para ter riqueza, o Brasil ou é campeão, ou é medalha de ouro, ou é medalha de prata, ou é medalha de bronze, em tudo. O Brasil já é a terceira maior reserva de petróleo avalizada do mundo. Sabe quanto é que já tem? Só para vocês saberem que a cobiça internacional está aqui dentro. E eles não atuam com uniforme na rua, com cartazinho na rua. Não, eles atuam clandestinamente, com a força da grana. Eles atuam clandestinamente, com a força da associação com os políticos apátridas, que toda nação do mundo tem. Eles trabalham pelo suborno, pela desmoralização. Eles chamam isso de guerra híbrida. Tem produzido gravíssimas sequelas na humanidade e eles estão aqui. E a razão é essa aqui, ó. Sabe quanto é que já tem mapeado, contado, ouvindo a conversa de riqueza em petróleo no Brasil? 20 trilhões de reais com T de tapioca. Dinheiro que gente besta como nós não conta, não sabe o que é. Sabe o que é que eu vou dizer para vocês? 20 trilhões de dólares de petróleo significa que o Brasil pode dizer de onde vem o dinheiro para nós sermos uma nação de classe média. Todos nós, em 10, 15, 20 anos. Por isso que eles estão aqui. A revogação da lei de partilha, a entrega do campo de Carcará para a estatal da Noruega por $1,35 um barril de petróleo, a revogação de conteúdo nacional para turbinar uma indústria metal-mecânica, uma indústria farmacoquímica, uma indústria de polímeros, todos os potenciais extraordinários, tudo isso eles revogaram. E foi ligeiro demais. Mais acabou o golpe ali, não espera não defunto esfriar, já estavam fazendo isso ligeiro. E isso é o que tem acontecido com o nosso país. E isso é assunto que a imprensa não repete, portanto o nosso povo tem dificuldade de entender. E os marqueteiros não querem que os candidatos falem, porque acham que o candidato tem que falar coisa que o povo entende. Meu irmão, você precisa de saúde, você precisa de educação. Eu vou falar muito de saúde e educação, mas eu preciso dizer o que está acontecendo. Onde é que o jogo está sendo jogado de verdade? Porque educação, saúde, segurança, tudo isso custa dinheiro. E quem prometer fazer isso sem dizer de onde vem o dinheiro é um mentiroso ou um despreparado. Porque o Brasil está cheio disso na política. Pois bem, o Brasil é a maior província mineral do mundo. Minerais não metálicos, minerais metálicos. O Brasil tem 1/5 da água doce do planeta Terra. Esse é o mineral que vai causar as guerras do terceiro milênio. 1 de cada 5 litros de água doce do mundo, água é do Brasil. O Brasil tem a maior fronteira agrícola, o Paraná sabe do que eu estou falando, a maior fronteira agrícola por explorar do planeta Terra. Nós crescemos, o nióbio é coisa do Bolsonaro, mas nós temos também. Não, nós temos, o nióbio é um recurso importante, mas nós temos diamante, nós temos cádmio, nós temos níquel, nós temos... Enfim, uma província mineral sem igual no mundo. Sem igual no mundo. Sem igual no mundo, né? Não pode separar essas coisas para fazer a fantasia de que ali tem uma solução que você estala o dedo e não existe isso. É mentira, nunca estudou, nunca viu. Eu já fui na mina de nióbio, lá em Araxá, plantei uma árvore lá, estou ligado no negócio do preço internacional, porque eu acho que a gente não pode andar iludindo a população com essas mistificações
que simplificam coisas que não são simples de compreender e de fazer. Eu ia dizer aqui um bocado de coisa mais, mas eu ia cansar vocês. O Brasil é um de 3 melhores países do mundo, sob o ponto de vista de recursos físicos, e a distância entre esse Brasil riquíssimo e esse Brasil empobrecido, humilhado, desempregado, vivendo na informalidade, assistindo a família ser destruída pela violência, pelo narcotráfico, imagina 60 mil estupros. Isso é um negócio de barbárie do século XVII, XV, eu sei lá quando não se tinha o menor respeito ou pudor pelas mulheres. A diferença entre uma coisa e outra é projeto, é política. E aqui está a questão, nós não vamos resolver isso com doçura. Nós não vamos resolver isso alisando, porque isso é uma guerra de poder. E o poder aqui é um jogo jogado por minorias muito poderosas, muito ativas, muito organizadas. Eles sabem diariamente qual é a tarefa que tem para fazer. Enquanto isso, nós estamos dispersos, desorganizados, descrentes, desanimados. E isso é também a semente do que nós temos que fazer. Por isso, visitar um sindicato, visitar uma instância de trabalhador, é minha primeira tarefa todo dia no Brasil. Todo dia. Ontem eu estive em Lages, fui na Casa do Trabalhador, e vejam por que isso está acontecendo. Isso está acontecendo porque o mundo impõe ao Brasil uma condição de competição completamente desigual. Porque se as condições de competir fossem iguais, valia a gente acreditar na conversa mole desses liberaloides aí, que nunca passaram um dia estudando nada e que ficam repetindo teoria dos outros. Se as condições fossem iguais, tudo bem. Vamos competir, o consumidor vai ter muita oferta, vai poder optar pelo menor preço e tal. Só que isso é mentira. As condições de competição global, crescentemente, não são globais. Aí eu vou dar exemplo prático, que ninguém precisa ser economista para entender. Um comerciante dos Estados Unidos, em Miami, em Nova York, desconta uma duplicata a 1,5% de juro ao ano. Um comerciante de Londrina, de Guarapuava, não é, desconta uma duplicata a 1,75% ao mês. Bota para competir alguém que tem dinheiro emprestado a 1,5% ao ano, com o outro que tem que pagar uns 75 por mês, e sai do meio. Bota para competir os dois. Não fica um, meu irmão. É que nem botar a raposa para competir com galinha. Nós vamos deixar a liberdade. Liberdade, deixa a galinha se virar, a raposa tem lá a sua força, e quem for podre que se quebre. Eu sei o resultado da batalha em 100% dos casos. Porque não é igual, as condições não são equipotentes. Tecnologia, por que é criminoso aceitarmos que se entregue a Embraer aos americanos? Vou dar esse caso que é melhor do que teoria. Tecnologia hoje é o fator mais importante na decisão do consumidor. A gente não está divertido disso porque eles só querem conversar futrica. O povo só tem direito de ver novela e futrica no jornalismo. Porque se o povo entender o que está acontecendo, não fica um, meu irmão. Nós vamos lá e quebramos tudo isso que está aí. E isso é o que nós temos que fazer. É assim, não sei quantas pessoas desse auditório aqui não tem celular. Arriba a mão. Quem não tem celular? Opa, achei uma. 2, não acredito. 3, 4, 5. Isso é o caso mais raro que tem no planeta. O resto, todo mundo tem celular. Parabéns, eu quero um autógrafo dos 5, tá certo? Porque eu gostaria muito de viver sem celular e ando com 2. Isso aqui está marcando o tempo, para eu não cansar vocês demais. Pois bem, o resto do auditório inteiro tem celular. Todos esses celulares, o dinheiro que a gente pagou para o comerciante foi por não sei o que, foi bater no estrangeiro. Tudo importado. Se nós, que Deus o livre, precisarmos de um remédio, de um hospital, 80 de cada 100 coisas da saúde vem do estrangeiro. Portanto, a tecnologia, o computador, né, das máquinas, os celulares, as máquinas, quer dizer, o microfone que eu estou falando, tudo isso, as fibras, os meios de diagnóstico médico, tudo, 80% do valor de um carro produzido aqui em São José dos Pinhais, 80% do valor dele vem do estrangeiro. É, claro, vem só montado, é uma maquiladora com mínimo, porque não tem uma política industrial de comércio exterior. Portanto, tecnologia não é uma opção.
Tecnologia é um outro nome hoje de soberania nacional. Só manda no seu próprio nariz a nação que tem capacidade de treinar a sua própria inteligência. Senão fica na mão dos outros. Eu me lembro na Guerra das Malvinas. Na Guerra das Malvinas, os militares argentinos estavam se desmoronando e resolveram puxar briga com a Inglaterra. E aí eles tinham lá aqueles os caça, sei lá, F-5, não sei o que, americano, e tinha um míssil que era muito moderno, o Exocet. Mas entre o caça e o Exocet, que é o míssil, tem uma chavezinha para engatar entendeu? Você chega ali, o avião está aqui, você bota o míssil e engata ali. Esse engatezinho, os americanos não entregaram. Aí se os inimigos chegaram, vamos embora, vamos atacar os inimigos e tal, puxa os aviões, traz os foguetes. E onde é que engata? Não tem. O Brasil na época contrabandeou. Isso é história. O Brasil na época contrabandeou para ajudar os irmãos argentinos, mas o vexame foi grande demais. Ou seja, tecnologia é o outro nome de soberania. O Brasil tem 2 lugares onde nós não estamos apanhando e temos potencial tecnológico. Os 2 estão sendo destruídos. Petrobras, do complexo industrial do petróleo, gás, bioenergia, polímeros, bioquímica, etc, etc. E o outro é a aviônica. O Brasil é um de 8 países do mundo que sabe montar um avião. E quando você monta um avião, não é importante só o avião. Ali tem toda uma engenharia que tem outros usos, de microeletrônica, etc, etc, etc. Pois bem, vou contar a história ligeiro demais, que é melhor do que explicar a teoria. O Brasil tem a Embraer, e aí desenvolveu na Embraer um super cargueiro chamado KC-390. Isso não sai na imprensa. KC-390 é um cargueiro que é uma joia da engenharia brasileira. Uma joia tecnológica. Ele tem muito metalúrgico trabalhando nele, tem muita engenharia, tem muito design, tem muita microeletrônica. É uma joia, estou dizendo para vocês, é um super avião que carrega até um tanque de guerra na barriga. Esse bicho ficou pronto, falta pouco tempo, poucas horas de voo para ele homologar. O Michel Temer cortou o dinheiro dos últimos voos e a Embraer ficou ali sem poder homologar o coisa. Sabe quanto é que tem a fila de gente querendo comprar o KC-390? 20 bilhões de dólares. O Brasil conseguiu, pela Força Aérea, um absolutamente único acordo de transferência tecnológica da história do capitalismo mundial. A Suécia é um país do tamanho do Ceará, mais ou menos, e tem tanta riqueza, tanta engenharia, tanta tecnologia que não cabe mais na fronteira deles. Aí eles resolveram procurar um parceiro internacional global. Examinaram a Índia, examinaram o Brasil, nós entramos no assunto, fizemos uma encomenda de um caça, que é esse avião ligeiro que faz a fronteira, chamado Gripen. Os suecos toparam, não existe isso no mundo. Vender o pacote tecnológico inteiro para nós. E nos transformaram em parceiro estratégico global para produzir os caças aqui no Brasil. Para o mundo. De novo, tecnologia de turbina, tecnologia de microeletrônica, tecnologia de guerra eletrônica, tudo que há de mais moderno e sofisticado. Na hora da onça beber água, o nosso governo golpista está entregando a Embraer para os americanos. A Boeing, que queria vender sucata para o Brasil no lugar desse caça. Ou seja, o jogo está sendo jogado e o povo fora da jogada. Por isso que nós precisamos construir uma mudança, um caminho, botar a faca no dente. Aqui não quer dizer violência, não, mas é agarrar na rua e ajudar o povo a entender que aí fica tudo guerra híbrida. Chama os candidatos populares para dar opinião sobre aborto. A Dilma caiu nessa. Por quê? Porque eles sabem que o povão é evangélico, é católico e que tem esse tema, com razão, como um tabu. Qual é o tamanho da prioridade desse assunto nas tragédias brasileiras? Deve ser o 148º, o que não quer dizer que não é grave o problema. Mas aí bota o candidato popular para discutir isso, para quê? Para tirar a conexão dele com o mundo popular, para não ver o povão discutindo tecnologia, emprego, salário, soberania nacional e sustentação das contas do país com o estrangeiro. Alguém aqui acredita que dá certo um país comprar tudo que é rico, moderno, industrializado e pagar isso vendendo soja, milho, minério de ferro bruto e petróleo natura? Essa conta não fecha. Por isso que o Brasil não cresce. Porque a gente cresce um pouquinho como cresceu com Lula, apresenta um buraco monstruoso na conta do Brasil com o estrangeiro, e aí vem a Dilma, quebra o Brasil. Foi culpa dela? Foi, porque ela não ajudou o povo a entender o que estava acontecendo. Mas olha os números.
Quando o Lula entregou para a Dilma, nós estamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma foi derrubada, nós estamos vendendo a mesma tonelada por $38. Quando o Lula entregou para a Dilma, nós estamos vendendo um barril de petróleo do pré-sal por $110. Quando a Dilma sofreu o golpe, nós estávamos vendendo o mesmo barril de petróleo por $30. Ou seja, com 190, 110, o Brasil fechou a conta do Bolsa Família, fechou a conta do ProUni, fechou a conta do Minha Casa Minha Vida, fechou a conta da melhoria do salário mínimo. E o Lula, merecidamente, recebeu a gratidão e o carinho do povo. Mas nada disso foi projeto, nada disso foi modelo. Tanto que bastou os produtos caírem de preço, lá se foi o Brasil para o brejo de novo, porque é assim que as coisas estão no Brasil. E isso tudo tem solução. Eu vou terminar arrematando aqui. A economia não cresce com conversa fiada. Emprego não aparece por geração espontânea. Salário não aparece porque político conversa bonito. Vamos ajudar o nosso povo a entender, vocês são líderes sindicais. A economia só cresce se os motores de ativação do desenvolvimento econômico estiverem bem funcionando. Vocês são da metal mecânico, o motorzinho, se estiver bem azeitado, bem lubrificado, né, cantando a musiquinha que é para ele cantar, ele vai. Se ele começa a gripar, começa a dar, né, bater catolé, como a gente chama lá no Ceará, e daqui a pouco ele quebra. Pois os 4 motores de ativação do desenvolvimento econômico do Brasil estão quebrados. E aí a gente precisa consertar esses motores, e dá para consertar. Não quer dizer que é fácil, não. Por isso eu não vou precisar só de vocês agora, que eu preciso muito do voto, do apoio, e como eu estou recebendo o carinho, que também é muito importante. Eu vou precisar de vocês depois, porque a guerra vai ser depois, porque o próximo presidente da República, contra o voto do Requião, o Congresso Nacional votou uma emenda à Constituição chamada Emenda 95. Sabe o que é a Emenda 95? É assim, 51 de cada R$100 do orçamento que vai para banco está livre de qualquer controle. R$29 de cada 100, com 2% recebendo quase 25% dos benefícios, que são os privilégios da Previdência, juiz, barão do Ministério Público, tudo chibata moral, dando lição de moral em todo mundo e tal. Aqui estão os privilégios, que ninguém toca, ninguém mexe, e eles não querem também que eu chegue lá, porque eu vou botar o dedo nesse negócio também. Pois bem, sabe o que é que sobra para o povo? Educação, saúde, segurança, moradia, estrada, porto, ciência, tecnologia, cultura, tudo mais. 20% do orçamento, 20 de cada 100. Onde é que eles botaram uma tabela que proíbe que gaste mais do que isso por 20 anos? Só nesses 20. Portanto, qualquer candidato que estiver prometendo melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a segurança, ou é um desinformado ou é um mentiroso. E ele não dá mais para ser desinformado, porque eu estou contando essa história no debate. O Alckmin, por exemplo, eu perguntei, você vai revogar a emenda? Aí a turma pensa que diabo é isso, emenda, porque não ajuda o povo a entender. É simplesmente mentira, porque está proibido que o Brasil amplie o investimento por 20 anos, ou seja, nasce 3 milhões de bebês por ano, nós não podemos abrir mais uma vaga em maternidade, nem em creche, nem em escola. Por 20 anos! Na cabeça desses malucos, entreguistas, irresponsáveis, criminosos, que estão nos governando sem autorização. E eu penso que por imprudência também da Dilma, que não foi capaz nem sequer de segurar 1/3 de uma Câmara que estava à venda. Não é que ela devia comprar. Mas uma Câmara que está à venda, você não conseguir segurar 1/3 é porque não é do ramo. E por isso que a gente tem que advertir disso, porque muitas vezes o cara bota alguém que não é do ramo, na melhor intenção, chega lá, dá com os burros na água e ainda a culpa é dos outros, que fizeram o golpe e fizeram o mesmo. Mas a gente fez pouco para enfrentar essa gente. Deus me livre de eu ser presidente da República no primeiro ano do meu mandato. E um homem como Eduardo Cunha, marginal, pilantra de 5ª categoria, vai liderar para me derrubar? Só noutra encadernação. Mas só noutra encadernação. Nenhuma chance de acontecer. Então o primeiro motor da atividade econômica é o consumo das famílias. Isso aqui está tudo estudado, aí a turma pega, separa e parece que eu estou fazendo uma campanha para ganhar voto, falando coisa popular. Não, isso aqui é tudo bem organizadinho. Primeiro motor, consumo das famílias. Esse motor responde por quase metade das energias que ativam a economia. Ninguém precisa ser economista para entender, porque se as famílias consomem, o comércio vende. Se o comércio vende, a indústria produz. Se a indústria produz, ela paga imposto. Se ela paga imposto, a política pública tem de onde botar o dinheiro.
e a economia ativada, tudo se resolve. E esse é o primeiro motor. E os empregos, naturalmente, aparecem. O segundo motor, e aí é o negócio do SPC, 63 milhões de pessoas não vão sair disso com 5 bancos controlando tudo. Com um cartão de crédito que aqui o Visa cobra 486% de juro, o mesmo Visa nos Estados Unidos cobra 8%. Vocês estão entendendo? O cartão American Express, o Mastercard, cobra nos Estados Unidos 8, 9% de juro ao ano. E no Brasil cobra 486% de juro ao ano. Aí a culpa é do nosso povo, que não deu conta de pagar. O cara tira 500, está devendo 3 mil em um ano. Perdeu o emprego e ainda tem que se virar correndo do rapa na cidade para ganhar algum, ainda para comer. E isso é um povo que vai resolver esse problema humilhado no leilão do Serasa, que dá o desconto, mas obriga ele a pagar à vista. Isso tudo dá para resolver. Não se preocupe que isso está tecnicamente bem estudado e é simples de entender. O camarada vai sozinho no Serasa, ele consegue 80% de desconto nos desaforos, juro, multa, taxa de permanência. Se o governo ajudar, esse desconto vai ser maior. E aí ele morre porque tem que pagar o saldo à vista e ele não tem. O que é que eu vou fazer? O Banco do Brasil e a Caixa Econômica emprestam em 36 vezes. Sabe quanto é que fica o débito médio? Chega a ser ridículo o que esses egoístas estão falando contra. Chega a ser ridículo. A prestação em 36 vezes fica menos de R$40. E o banco ainda ganha dinheiro. Apenas eu troco o juro imoral de 400% por juro de 12%. E a Caixa Econômica e o Banco do Brasil ganham dinheiro e ajuda a tirar a dignidade, quer dizer, a indignidade da humilhação. Então, segundo motor, eu vou ser mais rápido. Segundo motor é o investimento empresarial. Óbvio, eu só posso ter emprego se a indústria aumentar uma filial sem fechar a outra. E como é que faz isso? É com investimento, a demanda, né? A população aumenta o consumo, e aí o investimento tem que apresentar a oferta. Na oferta, o que está acontecendo? Nós estamos destruindo as indústrias. Qual é a razão disso? É porque o empreendedor brasileiro é incompetente, incapaz? Não é não. É que estamos empurrando em cima dele uma taxa de câmbio, que é outro assunto mais técnico, que não permite ele competir globalmente. Estamos empurrando na goela dele um juro que é impagável. E aí vocês precisam entender isso. Por que essa gente egoísta está estressando o custo do trabalho? O custo dos aposentados? Por que a exigência de uma reforma trabalhista, de uma reforma previdenciária que bote o povo para trabalhar até a morte e tal? Por quê? Porque o custo do juro e o custo do câmbio, eles não acham que deva discutir. Aí vão em cima dos outros custos, que é o custo da folha de pagamento, é o custo da previdência e é o custo tributário. É só a agenda empresarial brasileira. Só que os caras não estão entendendo ainda, e nós precisamos ajudar nesse segundo capítulo, que o capitalismo moderno, e quem está falando é um socialista, o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa. E o consumo de massa se afirma na renda. O Brasil é o único país em que o capitalista destrói a renda do trabalhador, destrói a renda da classe média e quer ter sucesso empresarial. E eles não estão vendo o próprio interesse. Eu estou dizendo isso para vocês. Eu tive uma discussão ontem que eu fiquei, porra, é muito mais grave do que eu estava pensando. Eu entrei na Farsul, porque eu visito todo mundo, não sei o que e tal, entrei na Farsul, no Rio Grande do Sul. Chega a dar. E tudo bem, a gente tem que governar para todo mundo. Eu entrei lá, o cara nem me disse boa noite. Olha aqui, doutor, nós aqui somos contra a reforma agrária, somos contra quilombola, somos contra índio, e esse negócio de trabalhador de ter descanso e não sei o que e tal, isso não dá, porque não sei o que, vai ter que optar entre emprego. Eu fiquei assim, égua. Boa noite, cidadão. Né? E aí fui explicar para ele que o negócio dele, escute bem como a coisa está grave, o negócio dele, que é o agronegócio, depende vitalmente do governo. Por quê? Porque o crédito para a agricultura é subsidiado com dinheiro público. E a conta não é pequena não, 158 bilhões de reais por ano. Aí ele, não, que não sei o que, eu digo, vou fazer o seguinte, vou botar no meu programa eleitoral, que por sugestão do presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, o negócio abre mão do subsídio. Não, não faça isso não e tal. É isso que eles são. Então, essa é a segunda questão. Terceira questão, o governo. O investimento do setor público. E aí, companheirada, aqui que é a guerra. O Brasil tem saída técnica. Tecnicamente, essa crise, esse déficit, essa conta ruinosa, é gravíssima. Mas só imitando as melhores práticas internacionais, o Brasil tem saída. Vou dar 3 exemplos para vocês de como é que a gente arruma 150 bilhões tecnicamente assim.
politicamente, meu irmão, vai ser guerra. Primeiro, só o Brasil e a Estônia, um pequeníssimo país do leste da Europa, não pagam imposto empresarial sobre lucros e dividendos. Eu não estou falando do lucro que a empresa reinveste, isso não deve ser tributado. Mas quando o patrão, o dono, tira da empresa o lucro e dividendo, para ele, para o jatinho, para o iate, para o luxo, o mundo inteiro cobra, progressivamente. Só o Brasil que não cobra. Aqui dá 70 bi. Segundo, o Brasil não cobra imposto sobre herança das grandes heranças, que eu estou cortando acima de 2 milhões de reais. Sabe quanto é no Rio de Janeiro? Agora mudou, de tanto eu falar. Mas no Rio Grande do Sul, Quebradinho da Silva, como está ali do lado, sabe quanto é imposto sobre herança no Rio Grande do Sul? Das grandes? 4%. Sabe quanto é nos Estados Unidos, um país capitalista, que eles gostam de citar, não sei o que e tal? 29%. Lá se vai mais 30 bilhões, já somaram aí? 70 com 30 deu 100? Agora eu vou arranjar mais 50 ligeiro demais. 354 bilhões de reais é a renúncia fiscal, a dispensa de pagamento de imposto dos ricos. Por ano. Vocês ouviram o número? 300, por isso que eles querem me matar, para matar o carteiro, para o povo não ler a carta. 354 bilhões de reais por ano é o que o governo brasileiro dispensa de imposto de multinacionais, de grupos setoriais importantes, poderosos, de lobbies, etc, etc. Vamos dizer que parte disso seja incentivo fiscal para atrair uma indústria, que seja... Está tudo certo, nenhum problema. Vamos passar o pente fino aqui e vamos deixar 300, que não precisa. Lá acharam mais 50 aí? 54 bilhões caiu aqui no cofrinho da viúva, e aí nós vamos falar de segurança, de educação e de mudar o Brasil. Muito obrigado a todos.